Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Suzuki Satoru ordenou às crias negras para que aguentem, esses demônios não podem fazer muito mal a vocês mesmo que não se defendam, e então lançou outra magia. Triple Maximize Magic, Reality, Slash. A magia de ataque da mais alta ordem rasgou o corpo de Kyurelin. Esta foi provavelmente a maior quantidade de dano que tinha levado em todas as suas batalhas até o momento, e os olhos de Kyurelin pareciam estar tentando queimar através de Suzuki Satoru. O cajado lançou uma magia imbuída na gema do sol, Shining Blast, uma magia de ataque com efeito de área. Quanto mais negativo fosse o karma, mais dano extra causaria às criaturas de alinhamento maligno e undeads. Por sua vez, à medida que o karma de seus alvos aumentasse, o dano causado seria diminuído, ou mesmo anulado. É claro que as crias negras também seriam prejudicadas, sendo que Kyurelin estava no meio delas, mas o valor de karma das crias negras era de 0, apesar de suas aparências, então elas não sofreram muito dano. Contudo, os demônios que sofreram danos do efeito de área começaram a considerar o cajado como um inimigo. Contudo, uma vez que os demônios estavam limitados pela única regra de não atacar seu invocador, eles também não atacaram o cajado, que era considerado parte do equipamento de seu invocador. Como consequência, os demônios redobraram a intensidade de seu ataque a Kyurelin, e as crias negras atacaram de modo que parecia descontar suas frustrações. O Rein, maldito, maldito seja, Imundicei. A voz do Kyurelin parecia tensa. Foi checkmate. Uma diferença de nível imperceptível não significava nada depois que a última peça se encaixasse. Contudo, tudo seria diferente se Kyurelin tivesse a mesma noção de Suzuki Satoru. Precisamente porque Suzuki Satoru conhecia aquele monstro e sua função de tanque, que ele poderia fazer seu adversário se indagar como um monstro que tinha sido danificado atacava ainda mais ferozmente. Triple Maximize Magic, Reality, Slash. Ele continuou lançando a magia de ataque mais poderosa que conhecia, porque estava determinado a não dar tempo ao inimigo para recuperar o fôlego e derrotá-lo aqui. Ao mesmo tempo, seu cajado lançou outra magia. Summon Primal Fire Elemental. As chamas espiralaram no céu e atingiram os 6 metros de altura, então lentamente se condensaram em forma humanoide. Este foi o melhor movimento que ele poderia fazer, solidificando ainda mais sua vantagem. Mesmo Suzuki Satoru desejando fazer uma coisa dessas, no momento ele não podia, para seu pesar. O Primal Fire Elemental, o elemental primevo ignífero invocado, traçou seu caminho entre as crias negras e perfurou Kyurelin com seus punhos flamejantes. Triple Maximize Magic, Reality Slash, o cajado novamente lançou uma magia divina, mas dessa vez foi uma do 9º nível Crack in the Ground. Assim que Kyurelin foi ferido pelo Reality Slash, o chão se abriu e uma fissura agarrou a perna de Kyurelin, deixando preso lá como um animal em uma armadilha de urso. O efeito da morte instantânea não havia sido ativado, como ele esperava. No entanto, o dano ao longo do tempo, e os efeitos de impedimento de movimento devem ter sido aplicados. Embora ele não soubesse como as fissuras poderiam se formar no deserto, a magia fez seu papel, e subverteu a lógica do mundo. Eu venci, não Suzuki Satoru imediatamente ficou tenso no momento em que se sentiu relaxado. Era verdade que Kyurelin deveria estar sem opções dadas as circunstâncias atuais. Mesmo Toutimi não seria capaz de sair disso. Mas seria uma questão diferente se Kyurelin ainda tivesse um trunfo. Foi muito parecido com a batalha com o Brignês Dragonlord. Dragonlords daquele nível tinham um golpe especial na forma de magia selvagem. Ele não podia abaixar sua guarda ainda. Enquanto o cajado lançava suas magias de ataque, Suzuki Satoru observou a parte traseira de Kyurelin, à direita, acima, e então colocou sua pulseira relógio de pulso. Quão bem seu as na manga seria capaz de se adaptar às circunstâncias, e que tipo de jogada seu oponente faria. Este seria o momento que determinaria a vitória ou a derrota. Keno, eu voltarei a salvo para seu lado. Por quê? Kyurelin pensou nas profundezas de sua mente caótica. Por que ele foi levado a circunstâncias tão desesperadas, apesar de seu planejamento imaculado? A imundície do Imperador Dragão porque ele, o mais abnegado dos 6 dragões que se prepararam para aniquilar os responsáveis que haviam poluído este mundo, foi forçado a uma situação como esta? A resposta foi muito simples. Kyurelin sabia que os inimigos de seu nível existiam, mas nunca havia lutado contra eles. No passado, havia evitado entidades no mesmo nível que Suzuki Satoru. Isso não era porque era fraco, mas porque sua inteligência havia dito que eles não poderiam ser derrotados. Confiara tanto em sua inteligência, que perdeu a chance de entender e aprender. A importância da preparação prévia. O modo correto de usar seu poder. A importância de engolir o orgulho e trabalhar com os outros. Ele não havia entendido nada disso.
Suzuki Satoru e Kyurelin. Essas eram as diferenças entre esses dois seres transcendentalmente poderosos. Apesar de ter sido um jogo, Suzuki Satoru acumulou uma grande quantidade de experiência em batalhas com seus iguais, e ele entendeu a importância de lutar com seus amigos. Por sua vez, Kyurelin não sabia nada sobre isso. Se Kyurelin tivesse alguma experiência relevante, não teria sido reduzido a este estado. Poderia ter sido capaz de matar Suzuki Satoru, mas isso não aconteceu. Portanto, era natural que Suzuki Satoru, que havia analisado as habilidades de seu oponente e feito preparativos para garantir sua vitória, pudesse triunfar. Entretanto, tudo isso foi apenas na teoria. Não há como concluir a verdade. Havia também a diferença no poder individual. Era exatamente como uma formiga não podia esperar incomodar um elefante, por mais que tentasse. Uma diferença no poder individual pode se tornar o maior obstáculo. Os dragões eram as espécies mais poderosas. Mesmo depois de se tornarem undeads, suas proficiências básicas superavam em muito as de Suzuki Satoru. E todos os Dragolords verdadeiros possuíam um certo poder bem poderoso. No caso do Kyurelin, ele estava aprimorando esse poder, preparando-se para lidar com os jogadores. Essa foi a razão pela qual Kyurelin se fez assim. Magia selvagem. A magia selvagem que Kyurelin poderia usar era considerada a mais cruel de todas as magias que os Dragonlords poderiam conjurar. Naturalmente, exigia um enorme preço a ser pago. Mas, como Kyurelin percebeu que seria destruído se isso continuasse, lançou mesmo assim. Kyurelin abriu a boca. Não era como uma serpente engolindo sua presa. Sua boca gradualmente se abriu, até que seu longo pescoço fissurasse. A parte fissurada pendia para baixo, como se fosse fazer uma gigantesca boca com dezenas de metros de largura que devoraria tudo. E então, daquela bocarra colossal, ele expeliu. Sopro rompe-almas, essa magia selvagem parecia com o efeito do item Old Class Longinus. Era um poder soberano, impossível de resistir, que desincorporava a alma de qualquer coisa que tocasse. Esse poder totalmente maligno consumia tudo o que estava presente. Os olhos de Keno se arregalaram quando ela olhou para a esfera negra flutuando sobre a montanha. Ela percebia que era enorme, mesmo a uma grande distância. Mas o que era isso? O que diabos aconteceu? Pergunta após pergunta se empilhavam uma sobre a outra, mas no final, a mais importante foi que tipo de poder poderia ter criado algo assustador? Era uma técnica secreta usada por Suzuki Satoru, seu companheiro de viagem? Ou era o poder da pessoa misteriosa que tinha tomado tudo de Keno? Seu país, sua família? Independentemente do que fosse, isso não era algo que o próprio poder de Keno poderia esperar alcançar. Esse era o poder quase milagroso exercido por indivíduos ímpares que permaneciam no ápice do mundo. Seria bom se esse fosse o poder de Suzuki Satoru. Não seria. Isso implicaria que Suzuki Satoru, que poderia casualmente esmagar qualquer inimigo que encontrasse, fora o Brignês Dragonlord. Julgou justificável o uso desse poder. Em outras palavras, o oponente de Suzuki Satoru era tão forte quanto ele. O poder de Suzuki Satoru era inquestionável. Ele era a pessoa com quem ela passará a maior parte do tempo além da família, e Keno aprenderá muito sobre ele ao longo de 5 anos de viagem. Ele tinha muitas falhas. Ele tinha um péssimo gosto para nomear as coisas. Ele ria das coisas mais estranhas. Travava mal os vivos. Ele inventava histórias incríveis em um piscar de olhos. Ele alegremente sacrificaria a vida dos outros por si mesmo. E Keno, ele era uma pessoa muito cruel. Mesmo assim, ele tinha muitas virtudes. Ele era muito educado com todos. Ele era muito curioso. Ele sempre ansiava pelo desconhecido e pelas coisas que encontrara pela primeira vez com um brilho nos olhos. Em algum momento, ele aprenderá a pentear corretamente o cabelo dela. Ele a tratou como uma igual, mesmo que ela fosse fraca e dependente. E o mais importante, ele era muito gentil. Keno abraçou seu próprio peito liso e infantil que nunca cresceria. Ele era um homem que poderia protegê-la enquanto lutava contra um monstro incrível como o Brignês Dragonlord, e que conseguirá recuar em segurança no final. Certamente ele seria capaz de retornar com segurança para o lado dela também, certo? Mesmo se ela acreditasse nisso, não? Mesmo se ela quisesse acreditar, ela não poderia deixar de se sentir desconfortável depois de ver um poder tão mesmerizante. Você vai voltar, né? Você vai voltar em segurança para mim, não vai? Foi ele quem a salvou depois que ela perdeu tudo. Ele era o que ela acreditava, um alguém que continuaria a salvando. Keno Fasrisenver ganhou a vida eterna. Como um ser detestado pelos vivos, mesmo que ela fizesse amigos vivos, eles acabariam morrendo antes dela. E então, quando envolta por esse lema, aquela noite veio. Ser capaz de encontrá-lo na cidade foi uma grande sorte. Ele a acompanharia pela eternidade. Ele nunca deixaria sentir a solidão de ser abandonada neste mundo. Seu encontro com ele foi destinado pelo destino. Mas agora, ele não estava ao lado dela, e poderia abandoná-la a qualquer momento e fugir. Esse mal-estar atormentava Keno. Ele foi por ela. Keno sabia muito bem disso, e ficou muito grata por isso. Faça o seu melhor, Satoru. Keno rezou. Outrora ela acreditou nos deuses, mas depois de tornar-se um dead, os deuses em seu coração morreram. Ela entendeu. Uma coisa, não importava as orações que alguém pudesse fazer, os deuses jamais responderiam. Portanto, sua oração foi direcionada apenas a uma pessoa, a única pessoa que aliviou seu sofrimento. Sua oração era para Suzuki Satoru, e apenas ele. Por favor, retorne em segurança para mim.
ele podia ver algo preto na boca de Kyurelin, algo que provocava arrepios na espinha, até de um ser undead como Suzuki Satoru. Era algo tão avassalador que seus instintos biológicos, embora ele fosse um dead, estavam reagindo. Era muito perigoso, a essência do terrível. Diante desse sopro que eclipsou seu próprio poder, Suzuki Satoru perdeu a calma e gritou: Cria negra, bloqueie, não havia nada de errado com essa ordem. No entanto, chegará tarde demais. Kyurelin expulsou algo que parecia um feixe de luz maciçamente espesso. Esse raio consumiu tudo. Em apenas um momento, não. Talvez fosse porque ele estava ligado mentalmente à cria negra. Suzuki Satoru pôde sentir a aniquilação de uma cria negra, logo antes do feixe tocar. Aquele escudo de carne de nível acima de 90, cuja força defensiva era maior do que a de Suzuki Satoru, havia sido destruído. Provavelmente não foi algum tipo de efeito de morte instantânea, já que as crias negras eram resistentes a isso. O que era isso? Suzuki Satoru pensou no trunfo que acabará de usar. Era algo assim? Mas o feixe negro que Kyurelin havia lançado não tinha as fraquezas de sua jogada anterior. Era uma versão melhorada de sua habilidade? O feixe preto varreu em torno descontroladamente com a torção do longo pescoço de Kyurelin e destruiu outra cria negra. O primal Fire Elemental também foi incapaz de resistir à erradicação instantânea. Logo depois, a terceira e a quarta cria negra, junto com os demônios. E então Suzuki Satoru lembrou de um vídeo. Era um vídeo feito quando um jogador que estava prestes a se retirar tinha anexado um item a um NPC importante. Em meio à tempestade de xingamentos como puta que pariu, filho da puta, desgraçado, e assim por diante, algo encheu o vídeo e isso era Longe Wall of Seleton. Ao mesmo tempo o cajado lançou Veil of Moon. Ambas as defesas foram implantadas diante dele ao mesmo tempo. Era uma defesa de dupla camada, de uma barreira física e de uma barreira mágica e material. Porém, parte de sua mente estava contemplando friamente o fato de que as barreiras defensivas eram inúteis contra um item Old Class como a Longinus. Na verdade, o feixe preto de energia tinha facilmente perfurado as barreiras, como se não estivessem lá, atravessando tudo. O feixe de escuridão correndo para ele não tinha poder destrutivo óbvio, ou pressão, para isso. No entanto, era um golpe fatal. Com todos os incômodos destruídos, Kyurelin tirou a perna da fissura. Embora doesse um pouco quando levantou a perna, mas isso não importava. Talvez se estivesse vivo, não cuidar da ferida poderia ter causado uma redução na velocidade de movimento devido a um membro danificado. Mas tal efeito de status negativo não significava nada para um undead. Além disso, a dor não era uma coisa assustadora para sua laia. Esta foi uma das 3 razões pelas quais Kyurelin, que já foi um covarde, escolheu tornar-se um dead. Kyurelin lançou um olhar de ódio em frente a si mesmo com seus olhos carmesins. O mundo, que havia sido transformado em um deserto totalmente separado dos vivos e, dentro dele, uma parede de ossos e uma parede cintilante e multicolorida que parecia uma cortina de pano fino. Seus aguçados sentidos draconicos o deixaram atento. Aquele que havia poluído o mundo ainda estava lá. Como se estivessem esperando que Kyurelin percebesse isso, as 2 paredes desapareceram como se tivessem derretido no ar. O Magic Caster que havia forçado Kyurelin, até o fim de sua sagacidade, permaneceu calmo na frente dele. Ao lado havia um cajado flutuante. Embora não tivesse motivos para duvidar de seus próprios sentidos, sua oposição não fora prejudicada em nada. Paredes como essas não poderiam deter seu sopro rompe-alma. Sendo esse o caso, como seu oponente fez isso? Talvez ele tivesse se teleportado para fora de seu alcance, enquanto a linha de visão de Kyurelin tivesse sido obscurecida. A barreira deforma mundos que havia sido expandida, simplesmente interferia no teletransporte para fora dela. Teletransporte era possível desde que o ponto inicial e final estivessem dentro da barreira. Ele poderia simplesmente ter se teletransportado para a borda da barreira, e depois atravessado. Nesse caso, ele havia evitado seu feixe de morte dessa maneira, mas a resposta era não. Era impossível evitar assim. Nesse caso, havia apenas uma outra maneira de impedir esse ataque. Magia selvagem. Todo o rosto de Kyurelin se contorceu em ódio. O fato de ser um dead era a única razão pela qual podia controlar suas poderosas emoções. Mas os fulgores violentos dentro de si não podiam aceitar esse fato. Ele incendiava-se de ódio, se acalmava logo depois, até o ciclo se repetir incontáveis vezes. Destruirei você. Imundice. Nem mesmo seus ossos permanecerão. Só então, o inimigo estendeu a mão. Ele provavelmente estava tentando dizer, pare, espere um pouco. Kyurelin. Me chamo Suzuki Satoru. O que mais havia para dizer neste momento? O rosto de Kyurelin estava uma carranca. Não havia sentido em saber tal coisa. Ou ele estava tentando atribuir-lhe o nome do adversário que destruiu, como uma espécie de troféu? Isso só o desagradou ainda mais. Se o seu adversário fosse um igual, então o nome valeria a pena lembrar. No entanto, simplesmente manter os nomes, até mesmo um fragmento, dessa excrescência em sua mente trouxe a ele ânsia de vomitar. Você chamaria cada pedaço de imundície no seu caminho pelo nome? Você poluidor do mundo imundicei. Sua raiva explodiu em um poderoso rugido. A explosão de ira parecia abalar a própria terra. Entretanto, seu inimigo simplesmente deu de ombros. Tal compostura deixou Kyurelin ainda mais cauteloso. Seu oponente não estava machucado. Em contrapartida, parte de sua energia estava esgotada. Era por isso que ele poderia estar tão calmo? Ou ele havia colocado algum tipo de armadilha?
Vamos fazer um acordo agora? Kyurelin foi surpreendido por essas palavras. Por um momento, ele não conseguiu analisar seu significado. O quê? Você está dizendo? Chegamos até aqui para vir com isso. Meu objetivo não era destruir você. Na verdade, eu simplesmente vim para investigar o que estava acontecendo aqui. Busco uma maneira de reverter a conversão Undead. Sabe como? Os países vizinhos prometeram uma recompensa enorme por isso, sabia? Não havia como ter certeza da veracidade de suas palavras. Entretanto, era possível que Hellis Pleb estivesse tentando fazer algo sobre o resultado da magia de Kyurelin. Contudo, isso só fez Kyurelin ficar ainda mais irritado. Desafiando-o por um motivo tão inútil como o dinheiro era incrivelmente irritante. Kyurelin olhou silenciosamente para o inimigo. Vários segundos não, quase um minuto se passou. Seu oponente provavelmente sentiu que Kyurelin não queria falar, e assim continuou. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!